prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 5, na página 81. Vamos ao item 66 do nosso material didático. A Igreja Congregacional no Brasil. Bom, antes vamos contextualizar aqui e lembrarmos de algumas coisas. Nós estamos no ano 1855, então lembre-se que liberdade para as igrejas anabatistas pregarem era coisa de 50, 60 anos. Tá bom? Então as igrejas estão se desenvolvendo. E esse ano de 1855 é o ano em que chegará a primeira igreja anabatista no Brasil, pelo menos que nós temos notícia, tá ok? Porque ocorriam conversões entre pessoas que às vezes eram autoridades e esses homens viajando pelo mundo. E a história que nós vamos contar agora envolve Robert Rapes, né, um homem muito conhecido por quando se fala de escola dominical e festividade, né, Robert Calley, desculpa. Ele que deu início à escola dominical, a primeira escola dominical no Brasil foi com ele, porque a escola dominical é coisa de igreja anabatista, não é de igreja protestante, tá bom? É algo que nasceu entre os anabatistas. Pois bem, então no ano 1855 da era cristã, o comentário diz: a Igreja Congregacional afirma que as suas origens remontam aos anabatistas lollardos dos dias de John Wycliffe. Bom, então Robert Calley está chegando ao Brasil e está abrindo uma igreja anabatista. E o que eles ensinavam sobre a história deles? Será que eles saíram da Reforma Protestante? Será que eles saíram de Lutero? Não. Você pode até abrir, tem sites contando a história da igreja congregacional, e eles dizem, não, nós saímos das igrejas anabatistas. Por quê? Os lollardos, eles foram discípulos de John Wycliffe, um homem de Deus de destaque lá nos anos 1300, ok? Ou seja, cerca de 150 anos antes de Lutero, ele estava pregando, ok? Era um anabatista, só sobreviveu na Inglaterra. Por quê? Porque estava em meio à Guerra dos 100 anos. E a Inglaterra estava em guerra com o Sacro Império Romano Germânico, que era dirigido pela Igreja Católica. Ou seja, era uma briga praticamente de um país católico, a Inglaterra, com o governo de Deus. Era uma confusão grande. Bom, o importante é que naquele período a Igreja Católica ela perdeu aquele controle total que ela tinha sobre os países, nesse caso sobre a Inglaterra. Porque antes a Igreja Católica chegava, queimava, matava, não tinha escapatória. Mas com John Wycliffe, ele não vai conseguir matar. Por quê? Porque além da Guerra dos 100 anos, a coroa inglesa estava num litígio com a Igreja Católica. Mas passaram-se depois mais 100 anos, quando já tinha terminado a guerra, o Papa mandou exumar o corpo dele e queimar, porque esse homem foi um anabatista que sobreviveu no período da Inquisição, tá bom? Bom, então, esse John Wycliffe, ele lembra essa parte da história, ok? E os discípulos dele, que foram chamados de lollardos, eles continuaram com a pregação de John Wycliffe. John Wycliffe enviou eles como missionários pela Europa, e a Igreja Católica com a sua Inquisição atrás perseguindo. E enquanto estava a Guerra dos 100 anos, eles tiveram liberdade para pregar na Inglaterra, mas depois a opressão aumentou novamente. Tá bom? Então, a história da Igreja Congregacional, ela diz que ela remonta não aos protestantes, mas às igrejas anabatistas. O comentário prossegue. É a primeira igreja anabatista a chegar ao solo brasileiro. Não, porque católico e protestante já estavam, vamos dizer, há séculos já, e brigando entre elas, né? Contei até para vocês de alguns santos que o Papa Francisco já beatificou, ou está para beatificar, 18 santos brasileiros que foram martirizados pelo exército de Calvino, pelo exército protestante, quando tomou o Rio Grande do Norte. Ou seja, estavam em guerra já há muito tempo. Mas o que ocorreu em 1822? Ocorreu a independência do Brasil.
E a independência do Brasil, ela teve um apoio da Inglaterra, né? Ela teve um apoio da Inglaterra. E a Inglaterra, ela tinha interesse no Brasil. Ela já tinha protegido a coroa inglesa quando eles estavam fugindo da Europa dos ataques de Napoleão. Então ela já tinha feito um acordo com a coroa portuguesa, tá bom? Então, nesse acordo, nenhum protestante poderia ser molestado aqui em território brasileiro. E essa igreja congregacional, apesar dela não ser protestante, mas teoricamente eles consideravam protestante. Por quê? Não era católico. Então, para eles só existia o católico ou o protestante. Não? Os próprios documentos dessa igreja congregacional, se você ler a biografia de Robert Calley, né, esse homem que é importante para a escola dominical, a biografia dele diz que ele teve que se justificar diante da coroa do Brasil, porque ele tinha essa religião diferente, que não batizava crianças e que estava fazendo casamento. Mas já tinha uma lei que autorizava qualquer igreja constituída no Brasil realizar casamento. A Igreja Católica, ela cria problema. Então, ele descreve quem é a igreja, ele faz 28 artigos, eu coloquei lá no grupo para vocês hoje, procurem ler esses artigos, vocês verão que que a igreja congregacional, como é conhecida até hoje, é uma igreja anabatista e é uma igreja pentecostal, irmãos. Tanto que em 1984, quando eu era aluno do seminário, um dos colegas de turma que nós mantivemos contato, acho que eu sou o único colega de turma que eu mantenho contato até hoje, é o professor Mauro, que ele é professor de hebraico, e ele é da igreja congregacional até hoje. Então a igreja congregacional e a Assembleia de Deus sempre foram irmãs, tá bom? Então a igreja congregacional, e quando pergunta, ela sempre foi pentecostal. Não tem essa, não, o pentecostalismo nasceu há 100 anos, como nós veremos também a igreja dos nazarenos, eles também dizem, não, nós sempre fomos pentecostais, ok? Então, o Robert Calley, ele acabou fazendo esse trabalho importante. Se vocês puderem, leiam lá os 28 artigos. Entre eles, ele defende o batismo de adulto, após confissão de fé. Ok? Após confissão de fé. E quando questionaram ele, né, se ele era presbiteriano ou protestante, ele falou que não, nós não somos presbiterianos. Ele falou, nós nos aproximamos das igrejas batistas, mas nós somos uma igreja independente. Era assim que os ingleses chamavam, tá bom? Muitas igrejas anabatistas eram chamadas também de igrejas independentes, igrejas não conformistas, outra hora de igrejas batistas, outra hora de igrejas anabatistas, foram recebendo diversos nomes. Então ele deu essa justificativa, ele deixou bem claro, nós não somos presbiterianos porque eles têm o batismo dos católicos. Isso você pode ler na bibliografia, né, de Robert Calley. É muito interessante isso. Ele fala, não, nós não somos. O nosso batismo, a nossa igreja, ela se aproxima das igrejas batistas. Então é um excelente testemunho, tá bom, de uma pessoa que chega ao Brasil. Então, vamos dizer, é o primeiro cristão a chegar de fato no Brasil, porque as igrejas que estavam aqui, igreja católica e protestante, eram igrejas políticas, tá bom? Eram igrejas políticas que estavam brigando por poder. Os protestantes vieram, que Calvino mandou para olhar aqui a Guanabara e depois eles acabarem invadindo, como fizeram isso, invadiram a Guanabara. Então eram movimentos políticos. A primeira igreja que não comete o erro grave de batizar recém-nascido, a primeira igreja que chega ao Brasil é essa igreja congregacional. E eu fiz questão de colocar aí para vocês. Segundo a história deles, qual a origem deles? É protestante? Eles diziam, não, nós saímos das igrejas anabatistas que eram fundadas pelos missionários lollardos, do cristão anabatista John Wycliffe. Era isso que eles diziam. É a história oficial da igreja congregacional. Bom, então é um testemunho maravilhoso. Nós estamos em 1855, tá bom? Nesse período em que Robert Calley ia
igreja que ele está fundando, ele fundou primeiro uma no Rio de Janeiro e depois em Pernambuco. Em Pernambuco que ele fez lá um casamento e aí a Igreja Católica então criou problema para ele. Tá bom? Mas então nesse período ele está dando um testemunho que eu digo, parece que, por exemplo, a Assembleia de Deus esqueceu, porque era o testemunho que o missionário Lourenço Ouço nos ensinava em sala de aula. Ok? Bom, o comentário prossegue. Infelizmente, alguns historiadores colocam as igrejas anabatistas como protestantes. Na obra História das Assembleias de Deus, está escrito: a fé evangélica no Brasil só começou a prosperar nos últimos 2 séculos. Desde o descobrimento, conforme veremos a seguir, foram empreendidas diversas empreitadas para se implantar aqui os princípios da Reforma Protestante. Ok? Ou seja, na verdade ele está colocando como se essas igrejas todas fossem da Reforma Protestante. Mas o termo fé evangélica, apesar de alguns usarem também para os protestantes, mas o melhor é nós diferenciarmos. Tá bom? Existe igreja católica, igrejas protestantes, e igrejas evangélicas, ou anabatistas, ou ainda anabatistas, ou não conformistas, ou independentes, ou congregacionais, ou outras nomenclaturas que eles vão começar a criar a partir de agora. Então essa igreja, ela se registra como igreja congregacional. Por quê? Porque as igrejas batistas, como é a Assembleia de Deus, quem decide tudo é a congregação. Tem que ser aprovada em assembleia. Se você for pegar as atas, né, das Assembleias de Deus, todas elas, a Assembleia tem que aprovar. Okay? Vou fazer uma mudança no estatuto. Não pode ser uma decisão do presbitério. Tem que ser uma decisão do povo. O povo tem que estar votando. De onde que vem essa prática? Isso vem das igrejas anabatistas. Ok? Essa igreja congregacional, ela é uma igreja anabatista. E por que eles se identificam como congregacional? Esse é o sistema de governo, ou seja, onde a congregação decide e onde as congregações são independentes. Então, a Assembleia de Deus fugiu um pouco, então, desse padrão inicial das igrejas anabatistas. As igrejas anabatistas, elas eram independentes. A congregação que estava na cidade tal, ela era totalmente independente de qualquer outra igreja. Não havia, assim vamos dizer, igreja que tivesse congregações. Hoje a Assembleia de Deus trabalha com um sistema de congregações, né? Considerando que todas essas congregações formam um corpo, uma grande congregação, ok? Mas tudo tem que ser decidido pela congregação, ok? Bom, e eu concluo, né, dizendo, na verdade a igreja congregacional foi a primeira igreja anabatista a chegar em solo brasileiro. E alguém tem que ensinar a Assembleia de Deus que ela não é protestante, mas sim anabatista, né? Eu falo, irmãos, até, por exemplo, se nós dissermos que nós somos protestantes, nós invalidamos até o nosso batismo, que é algo fundamental para a fé. Por que nós invalidamos? Porque o nosso batismo, nós dizemos que ele tem que ser recebido quando adulto após uma confissão de fé. E que só pode ser realizado por alguém que recebeu esse batismo quando adulto após a confissão de fé. Não existe outro tipo de batismo para o cristianismo, ok? Não existe outro tipo de batismo para o cristianismo. Então, se nós dissermos que nós saímos das igrejas protestantes, essa é uma armadilha grande. Por quê? Significa que teve algum momento da história, como os católicos e os protestantes afirmam, teve algum momento da história que só existia batismo de recém-nascido. Isso invalida o batismo de adulto hoje. Por quê? Porque alguém que tinha só o batismo de recém-nascido, que é um batismo inválido, começou a batizar outros quando adulto. E existem tentativas disso na história. Eu contei para vocês a história de John Smith. Comprovado, ele chegou a fazer isso.
Mas depois ele descobriu que existiam igrejas, isso lá em 1600, né? Existiam igrejas que elas nunca batizaram crianças. Elas mantinham o batismo de adulto desde os apóstolos. Essa doutrina ela é fundamental e ela não pode ser modificada. E se nós dissermos que nós saímos das igrejas protestantes, o nosso batismo é invalidado, sem sombra de dúvida. O nosso batismo seria invalidado. Então, é algo até, vamos dizer, para a manutenção da nossa fé, porque alguém vai chegar, olha, o teu batismo, inclusive, é inválido, porque, segundo a tua fé, o batismo só é válido quando recebido a partir de alguém que, adulto, confessa seus pecados e é batizado. Tá bom? Faz sua confissão de fé. E essa pessoa que batizou ele também tem que ter recebido um batismo quando adulto, após confissão de fé, e seguindo assim até os apóstolos. Até hoje a Assembleia de Deus, todas as igrejas batistas, né, elas pregam o quê? Que você só pode batizar se um dia você recebeu o batismo válido. E se teve algum período na história que só existia batismo de recém-nascido, então só existia batismo inválido. E o nosso batismo também é inválido. A nossa própria doutrina nos condenaria, né? Então isso é inaceitável. Bom, essa igreja congregacional, então é interessante vocês estudarem a história dela, né, do Robert Calley. Normalmente é estudado quando nós fazemos algum evento sobre escola dominical, não, porque o Robert Calley ele foi o primeiro a abrir uma escola dominical, uma escola bíblica dominical. Olha, isso é 1855. Os católicos e protestantes estavam aqui há mais de 300 anos brigando. Mas por que não existe escola dominical? E eles se põem, tá bom, como modelo de estudo. Falar para vocês, não são. Modelo de estudo são, eu digo, as Assembleias de Deus, porque é um povo que sempre teve um interesse tremendo pelo estudo da Bíblia. Okay? Enquanto entre os protestantes existe um grupo, normalmente pequeno, pessoas que eles são criadas ali, até visando essa profissão. É assim que eu tenho que definir a profissão de pastor, para eles terem um salário fixo, tá bom? E isso colaborou, como eles já são uma instituição, sempre foram ligados ao Estado, colaborou para eles serem uma instituição mais do que nunca político-religiosa, tá bom? Mas o que você vê nas Assembleias de Deus, por exemplo, nas igrejas batistas, evangélico quadrangular, igreja do Nazareno, batista independente, é que eles têm um amor especial pela palavra de Deus, em que todos estudam a Bíblia, em um índice muito maior do que os protestantes. Por exemplo, se você chegar para um protestante doutrinador e perguntar para ele por que Caim matou Abel, foi uma decisão dele, ele usou seu livre-arbítrio, ou ele foi predestinado, ou Deus deu ordem para ele matar Abel? Um doutrinador que estudou a escola, ele sabe que ele tem que responder o seguinte: Deus predestinou ele a matar, Deus ordenou, ele não tinha livre-arbítrio. É o que um doutrinador ele vai ter que falar. Mas se você procurar alguém do povo, tá bom? Perguntar para ele: olha, por que Caim matou Abel? Foi uma decisão dele ou foi Deus que ordenou que ele fizesse aquilo? Eu duvido que ninguém responde que Deus ordenou que Caim matasse Abel. Vamos dizer, ninguém tem esse pensamento. Isso é uma doutrina que está na cúpula, que eles falam o seguinte: eu tenho que defender, eu tenho que defender, eu tenho que defender. E assim eles vão prosseguir com essa defesa louca. Mas é uma defesa louca, porque eu digo, ninguém na prática prega isso. Tá ok? Ninguém na prática prega isso. Eu aproveito até aqui para, na prática, contar um exemplo, acho que não é antiético, mas o Augusto Nicodemos, ele usou um exemplo para comparar a doutrina pentecostal do livre-arbítrio com a doutrina calvinista da predestinação. Ele falou o seguinte, que o presbiteriano pregando, ele por exemplo, pentecostal. Ele não usou pentecostal, ele usou arminiano, tá bom? Mas eu vou botar nas palavras mais simples. O presbiteriano pregando, ele defende o livre-arbítrio.
E o evangélico, no caso nós, de joelhos, nós oramos igual um presbiteriano. Bom, por que ele fala isso? Ele fala pelo seguinte, olha, ele diz que o assembleiano, ele diz que ele alcançou a salvação pelas obras dele, pelo livre-arbítrio. Aqui nós acreditamos que nós temos uma participação. Qual é a participação? Dizer sim ou não, porque é o que a Bíblia diz. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vá bem. Ok? Então, nós temos uma participação, nós escolhemos. Eles dizem que isso é presunção. Então, ele diz o seguinte, nenhum assembleiano de joelhos, ele diz, Senhor, eu te agradeço porque eu escolhi a salvação. Mas ninguém realmente fala isso. Claro que ninguém vai falar isso. Nós agradecemos por Deus ter construído a salvação, por ter enviado o seu Filho. Ok? Agora, ele falar, ok? O oposto é que é um problema para ele, porque ele disse que o presbiteriano, quando está pregando, é um assembleiano. Primeiro, eu não concordo com o que ele diz sobre o assembleiano orando, mas vamos ver o que ele fala sobre o presbiteriano pregando. Ele diz, quando o presbiteriano está pregando, ele fala o seguinte, olha, arrepende-te, venha para o caminho da salvação, entra pelo caminho certo, deixa esse caminho errado. Ou seja, ele está confessando que eles não conseguem pregar a doutrina que eles acreditam. Isso é muito significativo. Uma pessoa, vamos dizer, ele confessa que ele não consegue pregar aquilo que ele acredita. Porque o que ele acredita estão todos predestinados, já está determinado quem vai ser incrédulo, quem vai ser crente, isso não tem como mudar. Então ele fala que na hora de pregar, ele prega igual um arminiano, ou igual um assembleiano, ou igual um pentecostal. Eu digo que é significativo alguém confessar que ele não consegue pregar o que ele acredita, que não tem como ele pregar o que ele acredita. Porque é o que nós, do outro lado, falamos. Se tudo está determinado, se tudo está predestinado, então não adianta eu pregar para ninguém. Ok? Então ele ainda faz essa mudança. Bom, e para complicar ainda mais, ele tenta fazer uma comparação. Ele fala assim, então eu vou propor uma parábola para vocês. O homem, a humanidade é como um menino que ele tem um distúrbio mental, e esse menino ele tem algum problema, ok? E que ele pode pegar a faca e se ferir, se cortar, até se matar, cortar a garganta. E o pai amarra ele todinho para ele não se ferir. Assim é Deus com a humanidade. Eu falei, só que ele ocultou uma coisa importante nessa, que eles chamam de parábola, né? Segundo a crença deles, quem ordenou que esse menino se ferisse e cortasse a garganta tudo, foi Deus. Tá bom? Ou seja, teria sido o pai dele, no exemplo, na parábola. Tá bom? Depois o pai dele amarra ele para ele não se ferir. Segundo a crença dele, na verdade é isso. Ou seja, Deus estaria amarrando a humanidade para ela não se ferir, ou seja, para ela não cumprir uma ordem que ele teria dado para essa humanidade. Ou seja, é uma coisa que, se você botar assim, vamos dizer, no âmbito da razão, você fala, não tem sentido, ninguém consegue pregar isso. E ele confessa que eles não conseguem pregar. Aí cria essa parábola que eu tenho que chamar de parábola esquizofrênica. Porque como é que você vai dizer que uma criança esquizofrênica, né, vamos dizer, vai simbolizar a humanidade? E na crença deles, essa humanidade esquizofrênica é esquizofrênica porque Deus ordenou que ela fosse esquizofrênica. Tá bom? E não é assim, né? Então essa parte é horrível. Então é importante esse testemunho da igreja congregacional, sendo que também, como congregacional significa, tá bom, aquela que a congregação decide, nós sabemos que existe também aí mais de uma igreja congregacional, tem umas igrejas congregacionais aí que na verdade elas implantaram até aquele sistema de pentecostalismo espírita, misturado com parapsicologia, né? Bom, não vou dizer nem qual bairro, porque isso não é importante, mas que vocês já têm conhecimento, então fique afastado, né?